pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma listinha de livros únicos, ou seja, livros que não tem continuação. Porque eu sei que tem gente que não gosta de ficar lendo continuações e comprando outros livros e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo! O primeiro livro dessa lista é Anna e o Beijo Francês. Eu tenho aqui a edição em inglês, Anna and the French Kiss. E, ai gente, esse livro, ele me pegou de um jeito, ele me conquistou todinha. Eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada por essa história. Eu fiquei apaixonada por todos os personagens. Fiquei apaixonada por Paris também. Fiquei morrendo de vontade de ir pra Paris e passear por Paris. Eu sou humanamente incapaz de expressar todas as emoções que esse livro passou pra mim, porque foram tantas. E ele virou o meu young adult favorito. Eu não leio muito desse gênero, mas ele virou o meu favorito até agora. E aqui eu vou estar falando pra vocês também do meu mais recente crush literário. Sim, é desse livro, Stephanie Perkins, Você Arruinou a Minha Vida. Obrigada. Aqui, Anna Oliphant está sendo forçada, isso mesmo, forçada a se mudar para a França. Seu pai é um escritor famoso de romances dramáticos, Alan Nicholas Sparks, e ele acredita que a Anna precisa aproveitar o último ano do ensino médio, adquirindo não só conhecimento básico, mas também experiência de vida numa escola aclamada para jovens americanos na França. Ela é obrigada a deixar para trás tudo o que ela ama e conhece em Atlanta, o seu irmãozinho Sean, a sua melhor amiga Bridge e o seu possível futuro namorado. Mas na França, nada é horrível e solitário do jeito que a Anna imaginava que seria. Ela logo faz amizade com a Meredith e com os amigos dela, e eles são incríveis, são super amigáveis, e eles acolhem a Anna super legal, assim. Eu queria ser amiga deles também. Mas a Anna fica especialmente próxima do Etienne Sinclair. E eu não vou ficar falando o nome dele toda hora, eu vou ficar falando sobrenome, porque eu não sei falar francês. Que, é claro, vai acabar sendo uma amizade incrível, mas um pouquinho complicada. Vou dizer de novo que eu não sei nem como explicar o tanto que eu amei esse livro. A narrativa da Stephanie é muito fofa, ela tem um jeitinho único de contar a história pelo ponto de vista da Anna. Eu me pegava rindo alto e soltando exclamações durante a leitura, de tanto que eu me vi envolvida e encantada com a história. Com um jeitinho diferente e atencioso aos detalhes, mas na medida certa para não tornar a leitura cansativa, a autora consegue fazer o leitor imaginar os cenários como se estivéssemos mesmo andando nas ruas de Paris com a Anna e com o Sinclair, como se a gente pudesse ver o cabelo do Sinclair e a frestinha no dente da Anna e participar das conversas dela com os amigos dela. Então, a narrativa desse livro é incrível. Eu fiquei apaixonada pelo humor leve da história, mas é claro que o que mais encantou foi a relação da Anna com o Sinclair. O Sinclair é uma mistura de francês, inglês e americano, o que gera vários comentários engraçadinhos e uma personalidade e uma presença marcante que consegue ganhar o leitor logo nas primeiras páginas. E é claro que nem tudo são flores, eles vão ter que descomplicar o que tá complicado ali. O romance, ele não tá bem grande, assim, jogado na nossa cara, mas a gente consegue sentir ele crescendo conforme os dois vão se aproximando. A gente consegue entender as dúvidas e as hesitações que vão surgindo também. E eu só tenho a dizer que eu não esperava que esse livro fosse me esculhambar tanto. E ele foi perfeito, ele foi 5 estrelas e entrou pros favoritos da vida e eu só indico. Leiam. É isso. O próximo livro dessa lista é Nossa Música, da Dani Atkins. Esse foi o primeiro livro que eu li dessa autora e ela me conquistou. Tem outros livros dela que eu quero ler, mas ainda não rolou. Mas depois que eu li esse, então já é certo que eu vou ler eles. Eu não esperava que esse livro fosse me fazer sentir tantas coisas. É uma história muito emocionante, meus amigos. É um drama familiar, é uma leitura um pouco difícil, porque desde as primeiras páginas a gente já se pega tendo que digerir alguns acontecimentos que acabam sendo difíceis às vezes para quem tá lendo. Os capítulos são intercalados entre o passado e o presente e são narrados por duas amigas que agora, depois de 8 anos, são inimigas. Por conta de um homem, o David, que foi o grande amor da Ellie, e agora ele é casado com a Charlotte.
Nossa música fala sobre amizade, sobre amor, sobre perdas e sofrimento, angústias. Depois de Ali e David terminarem por causa de um mal-entendido e ele acabar ficando com a Charlotte, a Ellie dá a volta por cima, ela tem uma família linda agora, ela tem um filho e ela tem um marido incrível, o Joe. E ela não poderia querer mais do que isso. O Joe, ele é um ser humano incrível, ele é super dedicado, ele é um super pai e é impossível não se apegar a ele. Sério, é impossível. A Charlotte também conseguiu o que queria. Ela tá casada com o David e os dois não podiam ser mais apaixonados e felizes. Mas o destino é um pouco traiçoeiro, né? Não, porque 8 anos depois, a Ellie e a Charlotte se encontram num lugar que elas nunca imaginariam que iriam se encontrar um dia, num hospital. Joe e David se encontram hospitalizados na UTI e a situação dos dois não tá nada boa. Enquanto as duas estão ali na mesma sala de espera, passando pelas mesmas angústias, o passado vem à tona em lembranças que deixam o nosso coração cada vez mais apertado. Por diversas vezes eu fiquei com lágrima nos olhos e cheguei a sentir o coração disparar e apertar junto com um das protagonistas em determinadas partes. E eu simplesmente amo quando uma história consegue fazer isso com a gente. A autora consegue fazer com que tudo pareça real. Eu sentia que estava sofrendo as mesmas dores que elas, que estava sentindo medo e esperança junto com elas. E pra quem gosta de drama, romance, livros em que os personagens precisam fazer escolhas, e principalmente se você gosta de chorar, esse livro é pra você. Eu recomendo esse livro pra você. E ele foi quase 5 estrelas, não lembro, e eu não esperava tanto dele e ele me conquistou também. O terceiro livro dessa lista é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu não sou lá muito fã da escrita da Jojo Moyes, mas esse livro eu tenho que dizer que ele me ganhou todinha. E vale dizer também que esse livro teve os direitos cinematográficos comprados antes mesmo dele ser lançado, então isso já é uma grande coisa. A história se passa no finalzinho da década de 30, numa pequena cidade dos Estados Unidos chamada Kentucky. Era uma época onde os costumes eram diferentes. Questões religiosas eram abordadas de maneira diferente, o racismo ainda era muito forte, as mulheres eram vistas apenas como um meio de gerar um filho e cuidar da casa. E em Um Caminho para a Liberdade, tudo começa quando o projeto da Biblioteca Itinerante, uma coleção de livros emprestada para o público que não tem acesso fácil a livros, é proposto aos moradores dessa cidade com o intuito de estimular a leitura e levar conhecimento. Assim que a gente conhece 5 protagonistas, a Alice, a Marjorie, a Beth, a Izzy e a Sofia, que se ofereceram de primeira para fazer parte da equipe. O que torna o livro mais interessante ainda é que cada uma dessas mulheres vive em um cenário totalmente diferente umas das outras, diferentes posicionamentos sociais, religião, cor da pele e pensamento político. É incrível acompanhar o crescimento conjunto delas, mas principalmente o que cada uma consegue aprender com a outra e o quanto essa amizade vai crescendo. Acompanhamos a rotina delas, entregando os livros e os vários desafios que elas precisam enfrentar ao longo do caminho, tanto nas estradas quanto em algumas casas e até mesmo dentro da própria casa. Vemos também a insatisfação de parte da população que não concorda com esse projeto e que também não concordam com esse modelo de mulheres que saem de casa para trabalhar, que na época era uma coisa totalmente nova. O que a gente sente durante essa leitura é o poder que a leitura tem de transformar vidas. Sim, isso acontece mais do que a gente imagina. É um livro incrível sobre justiça social, força feminina e amizade. Foi 5 estrelas esse livro, ele entrou para os favoritos. Eu recomendo que todo mundo leia, porque ele é incrível. E ele tem também um pouquinho de romance, pra quem gosta. Eu ia falar aqui também de Minha Sombria Vanessa, mas mudei de ideia, não tô pronta pra falar desse livro ainda. E o último livro dessa lista é Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. Aqui nesse livro é bem fácil do leitor captar mais ou menos o que tá acontecendo. A história gira em torno de 3 casais que se reuniram um dia para fazer um churrasco e alguma coisa aconteceu nesse churrasco, alguma coisa traumática, alguma coisa que abalou muito essas famílias, que acabou mudando a forma que elas interagem entre elas, e a gente vai vendo isso e ficando com aquela curiosidade de saber o que diabos aconteceu nesse churrasco. A autora começou a história de uma forma lenta e um pouco arrastada, falando bastante dos personagens. A revelação do que aconteceu no dia do churrasco acontece lá pela metade do livro.
E no início fica um pouco cansativo porque a autora vai nos apresentando os personagens. O que eu gostei disso é que ela nos apresenta eles de um modo real, com defeitos e até porque a gente acaba não conseguindo se apegar a nenhum deles. Então a gente acaba insistindo na leitura pela curiosidade de saber o que aconteceu mesmo. A história é narrada em terceira pessoa, intercalando entre o presente e o passado sendo o dia do churrasco e o presente sendo 2 meses depois. Os capítulos também intercalam entre os pontos de vista dos personagens, por isso que a gente consegue ter essa visão mais real de cada um. Por isso que eu disse, eu gosto que são personagens nem de longe perfeitos, isso é bastante relevante pra mim. Aos poucos a leitura vai se desenvolvendo de um modo bastante viciante, vai revelando a história de cada personagem, as suas ligações e o que ocorreu no fatídico dia do churrasco. Basicamente, relata o cotidiano desses 3 casais, mas aborda diversos assuntos. Vai desde uma mulher que tá lutando por um emprego melhor, quanto um homem que tá frustrado com um emprego bom e não sabe o que fazer, divergências entre um casal na hora de criar as filhas, as discordâncias entre uma amizade que vem desde a infância e os sentimentos que isso pode gerar, tipo inveja e ciúmes. Aborda também doenças mentais como o transtorno compulsivo, acumulação e também estresse pós-traumático. Então tem muita coisa nesse livro. A criação da história, personagens e desenvolvimento são perfeitos. Ao meu ver, a autora não deixou nada pra trás, nenhuma ponta solta. Pra quem gosta de mistério, dramas com assuntos bem reais e verdadeiros, eu indico essa leitura. Ela me surpreendeu muito, foi o primeiro livro desse tipo que eu li e eu gostei bastante. Pro vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu pretendo mais pra frente trazer mais indicações de livros únicos aqui pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!